Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast, o nosso podcast para a gente tratar aqui de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser tratar aqui. O nosso podcast é para bater papo sobre diversos assuntos, então hoje eu vou tratar de dois assuntos aqui. Um tem relação com os investimentos e o outro tem relação mais com, digamos, o cotidiano, né? Com a tolerância das coisas, das conversas. Então, antes de começar aqui a falar do assunto propriamente dito, eu queria já lembrar você aí que se ainda não me segue lá no Instagram, para me seguir no Instagram, @bpmilhão, porque eu ainda não tenho 10 mil seguidores no Instagram, então eu não consigo colocar o arraste para cima. E aquela ferramenta de arraste para cima ela é muito boa. Então eu estou sempre criando conteúdo aí nas diversas plataformas, no YouTube, no site. E às vezes eu quero colocar lá, tem o assunto que está bombando no momento lá no Instagram, acaba que ele pede um link para você clicar e já interagir com o assunto, mas aí infelizmente eu ainda não tenho esse requisito aí que o Instagram pede de 10 mil seguidores, então acaba que fica um pouco prejudicado aí o conteúdo lá, tá bom? Então, se você prestigia aí o canal e gosta, então eu peço aí que siga lá e compartilhe aí nos seus grupos de amigos para que eles sigam também, tá bom? Retomando aqui então, eu queria falar primeiramente sobre um post que eu escrevi chamado Como Discordar de Alguém, que está publicado lá no bpmilhão.com. Isso daqui o pessoal aí de comunicações, né, jornalismo, entende muito bem aqui do assunto, pelo menos a teoria do assunto, né? Não sei a prática, porque o que a gente vê hoje em dia por aí é muito tóxico, né? As conversas, os debates são tóxicos. A gente vê briga, a gente vê narrativas aí extremamente ruins, né? Entre um e outro. Então, a ponto de, para discordar de alguém, eu preciso ofendê-lo, né? Então, esse foi o assunto que eu trouxe. Então, o Paul Graham, que, né, apesar de ter o nome de Graham, não tem nada a ver com investimento, não é parente do Benjamin Graham, ele é um programador, escritor e também é investidor, né? Então, ele criou uma pirâmide, né, incomodado aí com a qualidade dos comentários na internet, ele criou uma pirâmide chamada aí Como Discordar, né? Então tem um artigo dele, Como Discordar, vou deixar aqui nos comentários. Então é bem bacana, porque ele dividiu a pirâmide em 7 etapas. Então, eu vou pincelar todas elas aqui, se você quiser se aprofundar um pouco mais, dá uma lida no post e até entra lá no site dele, só que é tudo em inglês, então se você não tem problema com o idioma inglês, pode entrar lá para ler tudo, ou então tem um bom resumo aqui no bpmilhão.com. O que ele fala? Ele fala que o nível 0, a base da pirâmide, né, ele chama de xingamento, ataque direto. Então, aqui é o seguinte, resumindo, a gente vê muito isso daí, né? Então alguém vai lá e fala que, eu não sou ligado em futebol, mas eu vou falar aqui alguns exemplos, citar futebol, política, porque são temas aí que geram realmente muita polêmica, tá? Mas é só a título de exemplo, não expressa aí a minha opinião, nem fico aí defendendo um lado ou outro. Mas são ótimos exemplos para trazer aqui para as pirâmides, né? Para a pirâmide, na verdade. Então, no nível 0, que eles chamam lá de name calling, é o xingamento, é o ataque direto, né? É o jeito de você insultar a pessoa, humilhar, atacar diretamente um outro indivíduo, uma outra opinião, independente de qualquer coisa. Você não considera nada, você não considera o conhecimento dele, você não respeita a pessoa dele, você não considera o assunto, simplesmente você ataca ele, né? Então a gente encontra de vez em quando, quando alguém fala aí alguma coisa de política, por exemplo, né? Aí o cara já vai lá e xinga, seu gado, seu não sei o quê, você é bolsominion, ou então você é Lula livre, você é isso, você é aquilo outro, né? Então às vezes esse é o pior tipo de interação que a gente pode ver nas mídias sociais aí, né? E é o que a gente mais tem visto, né? Então se chega lá alguém, a Paulo Guedes agora tá aí com as ideias dele aí também, inclusive de taxar dividendos. Então eu sempre vou citar assuntos polêmicos aqui.
Aí vai ter gente que vai falar, não, eu acho que é interessante se ele desonerar as empresas e tal, aí vem outra e vai falar que você é burro, que você não entende nada porque você é pró-Bolsonaro. Então, é o ataque direto. Esse é o nível 1 da pirâmide. Isso daqui, se alguém fizer isso, já corta o assunto, já nem debate, porque não tem riqueza nenhuma aqui nesse debate. Já no nível 1, aquele foi o nível 0. Já no nível 1 é o ad hominem, né? Então, esse aqui já é o seguinte, já é um ataque ao autor, sem atentar para o que ele falou. Né? Então, isso daqui a gente vê muito também hoje em dia, porque, por exemplo, de novo no exemplo da política, que é o melhor para o momento, né? Aí digamos que o Bolsonaro fale, ou o Bolsonaro, ou o Lula, independente, ou o Haddad, né? Qualquer um desses aí. Mas vamos para quem está bombando aí na mídia, né? Então digamos que o Bolsonaro vai lá e fala que vai fazer um projeto XYZ para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Aí vai vir alguém e já vai falar, esse idiota, ele só fala besteira, e que ele é muito burro, que ele é ignorante, e que ele é torturador. Então começa a atacar a pessoa sem nem ter ouvido o que ela falou. Então, para pensar, às vezes o que ela falou tem fundamento, né? Eu particularmente ouço todo mundo, eu ouço desde o Bolsonaro até o Boulos, né? De B a B, de Bolsonaro a Boulos. Então eu ouço eles ali justamente para ver quais são as ideias deles, né? E não ficar atacando um ou outro porque eu não gosto de um ou do outro sem ouvir as ideias. Então isso aí é o nível 1, nível ad hominem. Depois a gente passa para o nível 2, né? Então o foco, esse daqui é críticas ao tom. Aqui o foco não é o atacar o emissor. No nível 1 atacar o emissor, né? Mas aqui é atacar o que foi dito. Então é tentar desqualificar o que foi dito. Então a gente já subiu um pouco no debate. Então eu já não estou fazendo um ataque direto, já não estou xingando por xingar, já não estou xingando o autor do assunto sem analisar o que ele falou. E nesse nível 2 aqui, que é crítica ao tom, eu já estou atacando o que o autor falou. Né? Então, eu até trouxe um exemplo aqui, né, polêmico também, que foi a reunião lá que o Bolsonaro fez com os ministros dele, que depois veio a público. Bolsonaro falou 30 e tantos palavrões na reunião. Né? Então, vejam bem, esse é um bom exemplo. Tudo que foi dito na reunião, todo o discurso de trabalho, ele foi, entre aspas, desqualificado porque foi falado palavrão durante a reunião. Conseguiram entender? Então, nesse nível aqui, você pode até falar algo de bom, algo de legal, mas eu vou tentar desqualificar a sua fala por algo que você falou. Então, olha só, no caso de xingamento, no caso de palavrões, como foi no caso lá da reunião do presidente, né? Aí você pode condenar o jeito dele falar, você pode condenar o palavreado dele, mas a reunião, o teor do que foi falado, né? Você tem que analisar para dizer se você concorda ou não. Então, aqui é quando as pessoas querem exatamente desqualificar o assunto pelo o que foi falado. Às vezes por um palavrão, às vezes, né? Às vezes por algo que falou de errado. Mas esse aí é um analfabeto, não sabe nem falar direito. Falou problema, em vez de falar problema, né? Enfim, a gente tem que analisar o conteúdo, tá? E já no nível 3, é o nível da contradição. Né? Então aqui é onde eu vejo que a gente começa a chegar no básico aí de um debate, né? de uma discussão. Aqui a gente já começa a ter um pouco de elementos aí de isenção de ânimos, digamos assim. E aqui a gente deixa um pouco de lado os ataques a quem falou ou como falou, né? E ainda não temos argumentos sólidos por aqui, tá bom? Aqui nós só temos afirmações contrárias, tá? Mas que essas afirmações contrárias aí, elas podem ser desenvolvidas se elas forem fundamentadas a posteriori, tá? Então a gente vê um pouco daquelas frases verdadeiras, principalmente no investimento, né? A ação que paga dividendos não cresce. Aí vira a pessoa e fala assim, poxa, mas aí você olha para a Apple, é uma ação que paga dividendos e cresceu.
Você olha para a Nvidia, uma empresa que paga dividendos e cresceu, né? Então você joga uma contradição do que foi falado. Você não está atacando a pessoa, não está desqualificando a fala, você tem uma contradição, você está dentro do assunto. E daí sim a gente pode desenvolver porque cada um vai defender a sua tese. No nível 4 já é o contra-argumento. Então, o nível 4 eu já considero que a gente não encontra nas redes sociais. Muito poucas vezes a gente vai encontrar o nível 4 nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde, se eu não me engano, são 140 caracteres, né? Se eu não me engano, 140 caracteres. Então, a gente não vai encontrar isso daí facilmente, tá? Por quê? Porque é o nível 3, é uma contradição, mas somada a alguma evidência, alguma razão, a dados, né? Então, aqui, aquela pessoa, né, que fala, não, mas a ação que paga dividendos não cresce. Aí vem uma outra pessoa e fala, não, olha só, não é bem assim, não pode generalizar, porque olha só, veja a ação XYZ, existe um estudo, esse estudo considerou 10 anos e diz que não é bem dessa maneira não. Tá? Então aqui já é um papo bem mais saudável, aqui um está ouvindo o outro e você consegue também aprender alguma coisa porque está sendo trazido aí para você um dado novo, alguma coisa, né? Alguma pesquisa que você talvez não tenha lido. Então, é um papo muito interessante já do nível 4 para cima. E aí a gente passa para o nível 5, que é a refutação. Aqui sim o debate é construtivo. Aqui ele é bem interessante. A ideia central é abordada já com as evidências, né? Com dados, com fatos, com cientificidade, né? Então, não tem ataque direto à pessoa, não tem ataque direto à forma que foi dito, né? A contradição ela vem aliada aí a estudos, né? Então, eu até trouxe um exemplo lá no BP Milhão, que a mídia disse que o número de mortes por Covid-19 está aumentando cada dia que passa. No entanto, quando pegamos os relatórios dos cartórios, dos registros de nota, quando fazemos pesquisa nos hospitais, quando reunimos todas as informações, vemos que o número de mortes, na verdade, está abaixo, estabilizado, está acima, né? O que aconteceu foi que eles pegaram métricas diferentes e tal. Então, aqui é bem interessante porque você já vai trazer o dado. E aí você vai fazer uma análise em cima daquele dado. É o que o jornalismo deveria fazer o tempo todo, né? Então a gente deveria referenciar. É aqui na fase da refutação e que o debate ele fica muito rico. Tá? Então esse aqui é um debate até alto para as redes sociais. A gente acaba encontrando um pouco mais disso daqui em sites e blogs, porque você tem mais tempo, mais espaço, mais liberdade para escrever e você consegue vir escrevendo um texto de repente, não, porque olha só, segundo o estudo, investir em ações é bom e tal, mas é difícil, não sei o que lá, existe uma fórmula mágica, segundo Joel Greenblatt, no livro dele, ele tem uma fórmula que pega lá isso, aquilo outro, mas em compensação, né, o outro fulano de tal diz que não é bem assim, pegando lá o livro Investidor Inteligente, né, então a gente percebe que ele dá preferência para ativos assim, assado, então aí você já está referenciando, isso daqui é muito rico, isso daqui é o que realmente a gente deveria encontrar aí em todo tipo de conversa. E aí, por último, a gente chega ao nível 6. Né? Começamos no 0 e já estamos no nível 6, que é a refutação do ponto central. Então isso aqui é muito mais difícil encontrar, né? Aqui a gente vai encontrar mais em exercícios acadêmicos, em trabalhos de monografia, né? Em trabalho de mestrado, doutorado, aqui já entra a ciência, enfim, tem um monte de coisa aqui. Então você vai pegar o ponto central ali, é como se fosse uma reunião de tudo, o que eu comentei, só que tudo corrigido, né? Então você vai pegar o ponto central e você vai detalhar ele, explicando passo a passo, de modo que a pessoa não tenha dúvidas quanto ao que foi dito. E ela mesmo pode pesquisar tudo o que foi dito, que ela vai chegar na mesma conclusão que você, porque todos os dados estão ali, né? Então, eu tenho um exemplo desse aqui. O pessoal me pediu muito para fazer um vídeo sobre a corretora Passfolio, e aí eu fui lá e coloquei a minha opinião,
dizendo resumidamente, né, eu vou resumir aqui, que eles iniciaram no mercado, muito bom, muito legal, o concorrente da Avenue, muito boa, a concorrência é excelente. No entanto, eles começaram com os mesmos erros que a Avenue começou, né? E eu acho que para começar, deveria começar certo, deveria começar sem os erros, que é receber uma stop order da CVM e ficar aí captando clientes no mercado aqui, né, de forma irregular pela CVM. Como a Avenue passou por isso, então, e eles corrigiram, né? Então eu falei, poxa, se a gente tem já na história o exemplo da Avenue, que tomou uma stop order e teve que parar de captar cliente aqui, teve que fazer uma parceria com uma corretora aqui e agora está liberada para poder captar clientes aqui, por que a Passfolio não fez isso? Por que ela não já chegou com os erros corrigidos? Não, ela chegou errando os mesmos erros. E aí eu coloquei lá no vídeo os documentos. O documento da Avenue quando ganhou stop order, o documento da Avenue respondendo a CVM, o documento da CVM, né, dizendo que beleza, tá tudo ok, e mostrei o documento da CVM, né, dizendo que a Passfolio estava com essa stop order. Então, assim, eu trouxe dados, trouxe fatos, expliquei, coloquei lá tudo, vocês podem pesquisar tudo que eu coloquei naquele vídeo, mas se vocês lerem os comentários, vocês vão encontrar do nível 0 até o nível 2 da pirâmide nos comentários. Muitos comentários desse sentido, tá? Do tipo, não, você está de implicância com a Passfolio, ela é boa porque ela me dá $5 se eu indicar alguém. Ela é boa porque a corretagem é 0. Ela é boa porque se eu depositar $100 ela me dá uma ação. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato da corretora te premiar com alguma coisa, isso daí é outro assunto. É o quanto de caixa ela tem para queimar com isso, para alguém pagar essa conta. Esse é outro assunto e todas elas fazem. Só que todas elas têm uma receita para isso, né? Quando acaba o dinheiro, eles param com essas promoções, digamos assim. Então, o fato foi outro. Finalizando então essa parte aqui da pirâmide, o nível 6, que é a refutação do ponto central, você vai trazer todos os dados, links, estudos, né? E a pessoa que quiser, ela vai pesquisar junto ali do teu texto e ela vai acabar se convencendo, ou então ela vai refutar, mas também com dados. Não adianta nada refutar só na nossa palavra, né? Quem já fez aí um mestrado, um doutorado, aí um curso desse, sabe que você precisa ter um teórico, você precisa referenciar. Você tem a sua tese, você tem que defender seus argumentos, você tem que trazer dados, você tem que fazer uma análise, você tem que referenciar com 1 ou 2 teóricos pelo menos, né? Então, isso daí é um assunto muito interessante para a gente elevar o nível das discussões, tá? E nas redes sociais, o máximo que eu vejo é até o nível 3, tá bom? Então, infelizmente, nosso nível de debate ele é muito baixo. Se você quiser ler o post completo e também os comentários, tá lá no bpmilhão.com, é o post chamado Como Discordar de Alguém. Agora, antes de falar do próximo assunto, que também é bem interessante, também trabalha muito aí a opinião das pessoas e o conceito, né, de uma determinada atividade, queria lembrar que nós temos agora a área de membros no YouTube, tá bom? Então, se você quiser fazer parte da área de membros, é só entrar lá, clicar, vai fazer parte da área de membros e nós vamos debater vários assuntos de ações, de estratégia, de imposto de renda, tá? Então eu criei um canal no Telegram e todos os membros do canal estão sendo incluídos lá no Telegram e a gente está debatendo vários assuntos lá diariamente sobre investimento. Então já está um grupo bem legal, já temos várias pessoas que investem, visões diferentes, opiniões diferentes, todos se respeitam bastante, tá? Então está um ambiente muito saudável e vai ser uma comunidade muito bacana aí. Se você não quiser fazer parte da área de membros, eu vou continuar com todo esse conteúdo aqui gratuito, tá? Mas lá é onde eu estou dando um pouco mais de atenção, porque não tem como dar atenção para todo mundo em todos os lugares, apesar de eu ainda estar conseguindo responder todo mundo nas redes sociais, no YouTube, no site, né? Ainda consigo responder todos vocês, mas lá eu dou uma atenção um pouquinho maior, porque a gente sabe que os membros são as pessoas que estão realmente voltadas aí com atenção para os investimentos no exterior, tá bom? Então, eu queria trazer um segundo assunto,
né, o BPM Cast hoje vai ser um pouco mais longo, eu queria trazer um segundo assunto que eu também falei lá no bpmilhão.com, que era se a gente deve mudar o conceito de reserva de emergência ou não. Qual é o conceito de reserva de emergência que a gente tem hoje? É o conceito de você ter os seus gastos, né, em reserva por 6 meses. Então, se você tem lá 5 mil reais de gasto mensal, você tem que ter 30 mil reais guardado. Isso seria 6 meses dos seus gastos. E isso independente de investimento, independente de querer trocar de carro, independente de querer tirar férias, né, fazer uma viagem, independente de tudo isso. Então esse é um dinheiro que ele tem que ficar lá, que você não pode mexer de jeito nenhum, e ele é para emergências, tá? Então é bem bacana porque essa pandemia, ela trouxe essa discussão, né, se a gente deveria mudar esse conceito de 6 meses ou não. E eu defendo que não, a gente não deve mudar. A reserva de emergência continua sendo de 6 meses, né? Mas aí eu fiz aí uma enquete lá no Twitter e também no Instagram, e foi bem bacana que a gente teve aí gente falando de 4 meses até 36 meses. E aí que eu queria trazer para vocês aqui e alertar, né, que o conceito ele não mudou. O conceito continua de 6 meses. O que falta é a gente interpretar, às vezes, corretamente esse conceito, ou então falta educação financeira, tá? Então eu vi um monte de gente falando, não, a pandemia veio e agora provou que 6 meses é pouco, precisa de 24. Outro fala que precisa de 12. Pessoal, reserva de emergência continua sendo de 6 meses. Então vamos lá. Você vai pegar e vai juntar 6 meses dos seus gastos total, tá? Então você vai pegar os seus gastos e vai guardar esses 6 meses. Não vai mexer mais nele. Vai deixar ele em alguma coisa que tenha uma liquidez diária, alguma coisa que você possa resgatar em D+2, D+3, tá? Não pode ser nada muito longo, porque se você precisar de dinheiro repentinamente, você vai ter que mexer em alguma coisa, em algum investimento, e isso pode ser muito pior, tá? Se você investir em ação esse dinheiro, de repente você pode precisar no momento que as ações estão em baixa. Imagina quem tinha reserva de emergência aplicado em março, onde a gente teve aquele afundamento ali, né, vários circuit breaks, né, e aí a pessoa tivesse ficado desempregada, ela ia vender as ações na baixa. Então não é para utilizar reserva de emergência para investir, tá bom? E mantém ela de 6 meses. Se acontecer de você ser mandado embora, estamos falando aqui do CLT, não estamos falando de funcionário público. A gente tem aí outras carreiras, que é o funcionário público estadual, funcionário público federal, nós temos os militares estaduais, os militares federais, né? As polícias, enfim. A gente tem aí os demais aí que podem até se dar o luxo de fazer uma mudança aí nesse tempo aí de reserva de emergência. Mas vamos falar do CLT, da maioria, tá? Então você tem 6 meses dos seus gastos guardados. E de repente você se vê aí, vai ficar desempregado, né? Enfim, daqui a um mês você vai receber um aviso prévio, umas férias coletivas, e aí você percebe que vai ficar desempregado. Opa, beleza. O que você tem que fazer? Primeira coisa é dar uma apertada nos gastos. Tá? Então, a reserva de emergência, pessoal, não é para você viver no luxo. Também, entendeu? O conceito é emergência, tá? O conceito não é luxo. Então, se eu pago R$450 de academia, 40 e pouco de Netflix, pago, sei lá, dou banho no cachorro, no pet shop, pago 200 por mês no clube do banho do cachorro, né? Então, assim, tem várias coisas que eu faço confortavelmente durante o mês. Mas na hora que apertar, eu cancelo a Netflix, eu tranco a matrícula na academia por 2, 3, 4 meses. Não, vou parar de malhar? Não, malha em casa, faz exercício em casa, faz flexão, faz abdominal, pula corda, faz burpee, entendeu? Faz barra, vai ao parque, dá uma corrida no condomínio, na rua, no parque, você vai se movimentar, tá? O cachorro, passa você a dar banho nele, tá bom? Cancela lá o clubinho do cachorro. Isso daí são coisas que são comodidades que a gente pode cortar durante um período. Então a gente está num período de desemprego, né? Quando você corta tudo isso, você diminui seus gastos. Então você já tem a sua reserva de emergência para pagar aluguel, luz, água, para pagar às vezes o seguro do carro, porque às vezes você precisa do carro para trabalhar, né? Não vai poder parar de pagar o seguro do carro. Então tem algumas despesas do colégio dos filhos, tem algumas despesas que você não vai conseguir cortar.
tá? E essas despesas sim que você tem que pagar com a reserva de emergência. E você tem 6 meses. Então, se você tem direito a dar entrada no auxílio-desemprego, então você vai dar entrada no auxílio-desemprego, né? Não vai cobrir os meus gastos totais, mas você tem mais 6 meses de algum dinheiro que pode pelo menos cobrir 1 ou 2 meses dos seus gastos. Então, se você tem 6 e recebe o auxílio-desemprego, né? Então, você de repente já estende isso para 8. E, obviamente, você não vai, que nem né? Teve uma seguidora lá no Instagram que falou, o auxílio, a reserva de emergência não é reserva para vagabundo, não é para ficar em casa sem fazer nada, vendo Netflix e consumindo o dinheiro que você guardou ali para ser a sua reserva. É um dinheiro que vai garantir as suas contas, tá? Enquanto você está buscando outra coisa. Enquanto você está buscando se colocar no mercado novamente, enquanto você está buscando uma alternativa para a sua renda, tá bom? Então, se você tem carro e consegue, sei lá, vai trabalhar de Uber um pouco, vai trabalhar de motorista privado, vai entregar. Às vezes, nessa pandemia, eu peço algumas coisas pela internet, vem um carro comum, uma pessoa comum entregar aqui, né? Eu acho que tem aí esses grupos aí em que você pode pegar o seu carro e entregar alguma coisa para alguém e fazer uma renda com isso. Eu tenho amigos que a esposa gosta de cozinhar e faz bolo, e começou a vender bolo, faz uns bolos bonitos e tal. Eu mesmo tenho comprado o bolo de uma pessoa que faz. Eu vou lá buscar o bolo, porque o bolo é bonito, é bem feito, o bolo é gostoso, faz do jeito que eu quero, faz... Enfim, então são coisas que dá pra gente fazer para poder ir se sustentando e não devorar os 6 meses aí da reserva de emergência, tá bom? E aí, outra coisa que eu trouxe foi o tempo que você leva para montar uma reserva de emergência. Então, olha só, se você tem lá 10% livre, digamos assim, do teu salário para poder investir, né? Você vai levar 10 meses para conseguir juntar um salário. Então, né, você tem lá 5 mil reais de dívidas, de gastos, mas seu salário é 5.500, então sobra 500. Você gasta 5 mil, sobra 500. Seu salário é de 5.500. Você precisa de 10 meses para conseguir um salário. Mas a reserva de emergência são 6 salários. Então você vai precisar de 60 meses, 5 anos, para montar a reserva de emergência. Pararam para pensar nisso? 5 anos só para montar uma reserva de emergência de 6 meses se você junta 10% ao mês. Tá? Se você junta 20% ao mês, você vai reduzir esse tempo à metade, né? Mas se você quiser aumentar essa reserva de emergência para 12 meses, você vai ter que dobrar esse tempo para 120 meses. 120 meses são 10 anos, pessoal. Então, para quem quer investir, para quem quer... Em 10 anos você vai trocar de carro, em 10 anos a pandemia vai ter passado, em 10 anos você vai querer fazer uma viagem, tirar férias, e você não montou sua reserva de emergência porque você acha que a reserva de emergência agora é de 12 meses. Tá bom? Então, vocês têm que pensar nisso daí. Reserva de emergência, mantenha a reserva de emergência com 6 meses, tá bom? Montem ela antes de começar a investir, antes de ter outros gastos, antes de fazer aí prestação de apartamento, tá bom? E aí, se você, se de repente for uma pandemia muito grande, um problema muito grande, porque essa pandemia, ela é histórica, né? Mas ainda não temos 6 meses dela. Minha pergunta é, você, se quiser, deixa aqui nos comentários, deixa nos comentários lá do bpmilhão.com também, você ficou desempregado no início da pandemia e vai bater 6 meses sem nenhuma fonte de renda? É uma dúvida, eu quero saber isso daí, tá bom? Pode comentar em qualquer rede social aí. Então, será que você vai ficar 6 meses desempregado sem gerar nenhum tipo de renda? Porque você vai estar consumindo a reserva de emergência toda, tá? Mas, se você tem alguma coisa investido, você tem ainda, digamos assim, 5 meses, 4 meses, 3 meses para desmontar alguma posição para você ter o dinheiro para cobrir os gastos do 7º mês, do 8º mês, do 9º mês. O que eu quero dizer com isso? Vamos para um exemplo prático. Estamos lá em março. Fiquei desempregado final de fevereiro, início de março, né? Então vou precisar da minha reserva de emergência. Minha reserva de emergência está na minha mão, tá? Não gastei ela, não investi, e eu tenho investimento em ações também. Março, pior momento para vender ações, né?
6 circuit breaks seguidos aí, se eu não me engano, né? Pior momento para vender ações. Eu estou desempregado, vou utilizar minha reserva de emergência. Utilizo o primeiro mês, utilizo o segundo mês. No terceiro mês, eu estou vendo que eu vou precisar do 7º mês e eu só tenho 6, certo? Aí eu posso desmontar uma posição ou outra das minhas ações, porque o momento já é outro, né? Aí quem desmontou posição em final de abril, maio, desmontou com lucro. Provavelmente desmontou com lucro, ou então sem prejuízo, ou então com prejuízo muito mínimo em relação a março, tá? Então, aí você garante o 7º mês, você garante o 8º mês. Então, tem como trabalhar a reserva de emergência, tem como trabalhar tudo isso. Então, não precisa se desesperar, não precisa criar 12 meses de reserva de emergência, 24 meses, 36 meses, eu vi 36 meses, né? Enfim, obviamente, se você quiser, fique à vontade e compartilha com a gente aí quais são aí as suas dificuldades ou não para poder juntar essa reserva de emergência de 12 meses e 24 meses, tá? Mas estou trazendo para vocês aqui o conceito que não mudou, mantém 6 meses, maneiras de conseguir dinheiro durante essa fase aí de desemprego que está consumindo a reserva de emergência e que você vai ter que ser um pouco mais frugal do que normalmente para poder passar por essa fase. Tudo é fase. Depois vai conseguir um emprego de novo, a pandemia passa, você se coloca no mercado, repõe a reserva de emergência e volta com o banho do cachorro, volta com a academia cara, né? Enfim, aí volta a vida normal e mantém os 6 meses de reserva de emergência sempre lá apostos. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria trazer, esses 2 assuntos, são assuntos que eu acho interessantíssimos, tá? O primeiro aí que eu falei de como discordar de alguém, é um assunto que eu já queria conversar com vocês aqui. Às vezes eu escrevo o post, mas quando eu falo aqui acaba que explico um pouco melhor, né? E aí o comentário de vocês é muito enriquecedor também. E também da reserva de emergência, o momento é muito propício, eu vejo muita gente falando sobre isso e fiz uma enquete e vi que realmente tem muita gente aí que acha que a reserva de emergência tem que ser aumentada para 24 meses, inclusive, tá? Então, respeito a sua opinião, mas pensa um pouquinho aí sobre tudo isso que eu falei. E se ainda assim você tiver algum ponto, algum argumento bem forte, né, que derrube aí o meu argumento de ter somente 6 meses em reserva de emergência, eu vou ficar muito contente de você colocar nos comentários aí, porque eu gosto da dialética, eu gosto de ver a opinião diferente aí da minha. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo BPMcast.